bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Rei Jesus sobre a sua vida, sobre o seu coração. Estamos aqui em nosso Almoçando com Deus, de pé em fé contra o vírus. Quando eu digo contra o vírus, você já sabe, é contra todo o mal, e nós só estamos de pé porque Jesus nos colocou de pé. A verdade é essa, né? Que bom tê-los aqui no nosso Almoçando com Deus, né? É um dia de edificação espiritual, de fortalecimento espiritual. Eu oro para que Deus toque em seu coração e você seja luz aonde você está, você seja o sal da terra, você seja um canal de Deus aí onde você vive, né? Transmitindo cura, transmitindo salvação, transmitindo o governo de Deus sobre a vida daqueles que você ama e também quer vê-los salvos, livres do inferno, né? Então nós estamos aqui nesse propósito de abençoar você diariamente de segunda a sexta. Olha só, antes de passar as boas notícias celestiais, eu quero dar aqui umas boas notícias da terra. Vou botar aqui uma fotinha aqui. Aqui o que acontece aqui? Esse aluno aí, ninguém foi na formatura deste aluno, né? Quando liberou ali novamente para o pessoal fazer as formaturas, ninguém estava indo à formatura desse aluno, os outros alunos, todo mundo indo, nem os próprios familiares dele, com medo do Covid, foi na formatura dele, e o professor dele estava atento a essa situação. O professor pegou então e foi, né, sozinho, fez companhia para ele na formatura dele e ainda o abençoou com 25 mil reais, né? 5 mil dólares, que dá em torno de 25 mil reais. Isso aconteceu em Alabama, nos Estados Unidos. Agora, outra notícia fantástica que eu li agora é esta aqui, querido. Olha, uma rede de restaurante dos Estados Unidos, um empresário, ele doou o próprio salário dele. Você acredita nisso? É isso mesmo que você está ouvindo. Um empresário chamado Ken Taylor, ele é proprietário de 600 restaurantes nos Estados Unidos. E nesse tempo de pandemia, ele fez a doação do próprio salário dele e ele ainda pagou um bônus de 4 milhões de reais aos funcionários. Ele manteve o salário dos funcionários, né? E abriu mão do próprio salário dele para manter os empregos, para não mandar ninguém embora, né? E ele diz o seguinte, olha o que esse empresário chamado Ken Taylor fala, né? Abre aspas: foi assim que fui criado, fiz o que achava certo. Este é o tipo de tempo em que você tem que persistir e pensar de maneira diferente, cuidar daqueles que estão com você, elevar o espírito de todos e seguir adiante. Uau! Uau! Que criação que esse Ken Taylor teve! Eu estava lendo a respeito um pouquinho da vida dele. Nos anos 90, ele teve que se virar sozinho com a criação das duas filhas dele. Quem ajudou ele naquele tempo foi os pais dele, né? Ele teve que criar suas duas filhas sozinho, né? E passou-se o tempo, nós estamos em 2020, hoje ele tem uma rede de restaurantes, de 600 restaurantes no território americano, né? Doou o próprio salário para a manutenção dos seus restaurantes, dos empregos das pessoas, né? Porque obviamente ficou um bom tempo fechado e o retorno agora está sendo lento, normal, mas chama a atenção esse sacrifício pessoal que ele está tendo para a manutenção dos empregos, né? Por consequência, cada funcionário ali representa uma família, né? Eu imagino aí que ele tem 600 restaurantes. Se ele tivesse 2 trabalhadores por restaurante, nós estamos falando aí de um universo de 1.200 pessoas empregadas, 1.200 famílias, né? Mas é muito mais. A gente sabe que um restaurante tem ali, por exemplo, ali os funcionários ali. Eu vou desligar aqui o comentário só para você ver a foto direitinho. Olha lá, só naquele restaurante ali, que é o restaurante Texas,
né? Tem ali agradecendo ele, né? Thank you, Kent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 funcionários ali, né? Vou botar aí na casa aí de 10, a média de 10 funcionários por restaurante que ele tenha. Então nós estamos falando aí 10 vezes 600, 6 mil empregos, é isso, né? Acho que eu acertei aqui a conta, 6 mil empregos, né? Não quero Dilmar aqui, né? Misericórdia, mas 6 mil empregos significa 6 mil famílias. E é interessante que ele fala, ó, foi assim que eu fui criado. Uau! Que criação, né? Louvado seja Deus pelos pais do Ken, pela boa criação que deram a esse empresário. Tá aqui uma foto dele, olha. Esse aqui é o empresário, 55 anos, né? Que doou seu salário, ainda também pagou um bônus para os funcionários de 4 milhões de reais, e ele ainda fez uma doação de 5 milhões de dólares para um fundo de emergência dos funcionários. Para que esse fundo de emergência? Para que eles possam pagar o aluguel, né? Se tiver emergências hospitalares, eles possam também pegar desse fundo de emergência, ou seja, uma linda ação de um verdadeiro cristão que no meio de uma pandemia sabe como se portar, né? Oremos para que as nossas autoridades brasileiras também venham se portar dessa maneira, né? Porque todo mundo está precisando fazer um sacrifício nesse tempo, né? E a gente ora aí para que o funcionalismo público também possa fazer um certo sacrifício nesse sentido e que a gente possa nos unir para vencer esse tempo de perversidade e da maldade do coronavírus que se instalou no planeta Terra. Amém? Mas são boas notícias como essa que enchem o nosso coração de esperança, né? Nos inspiram, a gente se inspira para também fazer as obras que Cristo mandou nós fazer, né? E a gente sabe que toda boa obra exige de todos nós sacrifícios, né? Mas são sacrifícios que Deus se agrada, né? Sacrifício vivo, Deus se agrada de sacrifício vivo, aleluia. Então, amados, nós estamos aqui nessa jornada conhecendo o nosso Pai Celestial. Esse aqui já é o episódio de número 19, né? E no episódio anterior, 18, nós falávamos sobre as advertências de Jesus, né? As advertências de Jesus são as advertências do Pai Celestial. E as advertências que Jesus trouxe naquele tempo, nós estávamos lendo e vamos continuar lendo hoje em Mateus capítulo 23, né? E essa história ela também se repete em Lucas 11, do 37 ao 52, e tem um complemento no capítulo 20, versículo 45 a 47, e também ela também se repete em Marcos capítulo 12, versículo 38 e 39. Mateus, ele traz essa advertência com 36, 39 versículos, é bastante versículo. Por que Mateus traz bem mais versículo que Lucas e Marcos? Eu entendo que Mateus, ele foi uma testemunha ocular, presente, né? Quando que Lucas e Marcos ouviram relato, né, dos apóstolos que relataram para ele os acontecimentos. Então eles simplificaram, né? Mas Mateus é o que traz um relato maior sobre as advertências de Jesus. Jesus estava trazendo advertências severas aos fariseus e escribas, né? Mas nós sabemos que a palavra de Jesus, a palavra do Pai Celestial, ela é espada de dois gumes, ela corta de um lado e ela corta do outro, não é assim? Então nós aprendemos com o Pai Celestial como é que nós devemos viver, né, debaixo do seu governo, debaixo de sua soberania. Então nós falávamos ali no episódio 18, rapidamente aqui, que os fariseus e escribas, eles procuravam somente ser honrados, eles exigiam honra, eles queriam saudações formais públicas, eles
queriam ser reverenciados, né, pelo poder público da época, que era o governo romano. Eles queriam ter e estar diante dessa nobreza. Eles também tinham a intenção somente de fazer as coisas para serem vistos diante das pessoas, né? Não era uma intenção pura e cristalina de fazer por amor ao próximo. Isso vai se revelar nos próximos versículos que você vai ver comigo. E Jesus fala ali na orientação do versículo 8 ao 12 de Mateus 23, como que nós não devemos nos portar, e isso está no episódio 18. Agora aqui no episódio 19, eu vou recomeçar a partir do término do episódio 18, que no versículo 13 de Mateus 23 diz assim, olha o que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, é uma palavra severa, uma palavra dura, é uma palavra que, olha, chama atenção. Ele está chamando os fariseus, que eram os religiosos da época, né? Os fariseus eram os que tinham ali a Torá, né? Que eles explicavam toda a lei de Deus, né? O Novo Testamento não existia porque estava sendo escrito pessoalmente por eles, mas todo o Velho Testamento já falava da pessoa de Jesus, já falava da vinda do Messias, de como que o Messias ele ia se portar, ia se manifestar. E Jesus está olhando agora para os escribas e fariseus e falando com eles, mas atrás dele estavam os discípulos, estavam os seguidores, estava a multidão ouvindo aquilo. Então a espada estava cortando para os fariseus e escribas profundamente, certamente. A espada estava cortando para o lado dos fariseus e dos escribas, para o lado dos religiosos com mais profundidade, mas também cortava para os discípulos, né? Para os discípulos, para a multidão. A espada de Deus corta dos dois lados, né? Em algum momento corta mais fundo para um lado do que para o outro, mas dizer que ela não corta é errôneo da nossa parte afirmar tal coisa. Então ele diz para os fariseus e escribas: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixai entrar os que estão entrando. É interessante Jesus dizer isso, os que estão entrando, é como se as pessoas estivessem entrando no reino e vocês estão puxando elas de volta para o inferno. O que Jesus estava dizendo aqui? Porque qual que era a birra aqui, qual que era a bronca dos fariseus e os escribas, né? É que eles trabalhavam incansavelmente para afirmar para o povo, para as pessoas, que Jesus era o falso Messias, que Jesus não era Messias coisa nenhuma, que ele era um falso profeta, que não deveriam segui-lo. Enfim, eles trabalhavam insistentemente com isso. E Jesus vem e faz essa repreenda dura, essa advertência dura, dizendo: fariseus, escribas hipócritas, né? Em outras palavras, ele está dizendo aqui: vocês são mentirosos, vocês são falsos, vocês são os fingidos, né? Então, temos que perceber aqui que as advertências de Jesus estavam sendo severas para com esses homens, e essas advertências devem estar sempre no nosso coração, para que a gente não venha em um momento de nossa vida imitá-los esses, né? Você pode dizer assim: que isso, pastor? Deus me livre, nunca vou fazer isso. Pois é, mas esses homens, esses fariseus e escribas, certamente no início da caminhada deles, eles estavam, cheios de boas intenções, mas foram se perdendo ao longo da caminhada da vida religiosa deles, porque eles deixaram da simplicidade da palavra e se apegaram aos doutores, deixaram de ver aquilo que era a simplicidade da palavra. Então nós não podemos correr esse mesmo risco, não podemos correr esse mesmo erro, entrar nesse mesmo erro, né? Nós temos aí no mundo de hoje muitos bons autores, né, que escrevem muita literatura boa, e não estou dizendo aqui que nós não devemos lê-la, nós sim devemos lê-la, mas tudo que nós ler e ouvir deve passar pelo crivo da pessoa de Jesus, porque Jesus é a expressão exata do que o Pai Celestial é.
né? Muitas vezes, muitos escritores firmam os seus textos, as suas explicações em parte de história, em parte de contexto, mas quando você vai averiguar na pessoa de Jesus, que é a expressão exata de quem o Pai é, você verifica que há erros. Por exemplo, quando em outrora, lá antes de 1999, que em 99 eu tive meu encontro com Cristo, mas antes disso, quando eu via pessoas sofrendo enfermidades, quando eu sofria enfermidade, eu atribuía isso a Deus. Eu dizia, é castigo de Deus, né? Deus me castigando, é Deus castigando esse, né? E era uma maneira comum de se pensar, e ainda é comum de se pensar, porque quando a mente não é renovada, o normal é você continuar na forma de pensar que você aprendeu, né? É assim que acontece. Mas quando eu olho para a pessoa de Jesus, que é a expressão exata do que o Pai é, e eu vejo Jesus se movendo com graça, com misericórdia, eu já eliminei toda e qualquer possibilidade, né, de dizer assim, não, isso foi Deus que colocou na pessoa, isso veio por causa, né, de Deus. Né? Existem inúmeras maneiras que as pessoas ficam doentes, né? Mas eu não posso atribuir isso a Deus, né? É um descuido que a pessoa tem, não se cuidou, não se alimentou direito, mas isso não quer dizer que a pessoa ela está vivendo no pecado, ela está vivendo intencionalmente má, e se ela não recebe a cura, não quer dizer que ela não tem fé, ela não está conseguindo manifestar a fé nessa área, né? A gente vê pessoas que infelizmente partem para a glória, né, acometida de uma enfermidade que poderia ter sido curada, mas não quer dizer que ela não era uma pessoa de Deus. Claro que era de Deus, né? Em outras áreas dela conseguia manifestar a fé de Deus, né, na caridade, no adorar, né, no se importar, no fazer, enfim, mas não alcançou, né, renovação de mente nesta área, e é uma área que, digamos assim, queridos, é uma área que precisa ser trabalhada com afinco, deve ser trabalhada com amor, com tremor, né, para que a gente possa receber o benefício de Deus. Mas a parte que eu estou falando aqui hoje é as advertências de Jesus. E como os fariseus e saduceus aqui, não, os escribas, eles estavam trabalhando para desmerecer ao Senhor Jesus, então Jesus está dizendo, olha, vocês não estão entrando e vocês não estão deixando as pessoas que estão vindo a mim entrar, porque certamente as pessoas iam ouvir Jesus. Poxa, elas já estavam entrando no reino, e quando elas vinham ouvir os fariseus, diziam, Jesus não é profeta, ele não é nem profeta, quanto mais filho de Deus, né? Mais ou menos era dessa maneira que eles se portavam. Então houve um momento aqui que Jesus teve um encontro com os fariseus e escribas e estava repreendendo eles, estava advertindo, mas como eu disse para vocês, temos que prestar atenção que as advertências de Jesus não podem ficar só nas costas dos fariseus e escribas, nós temos que estar atento sobre as nossas vidas também. Olha o que Jesus diz no versículo de número 14 de Mateus 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Uau! Que coisa, hein? Os fariseus e escribas e hipócritas estavam devorando a casa das viúvas, estavam explorando as viúvas, retirando com a força da religião aquilo que as viúvas tinham, né? Não tinha mais o marido para defender, eles estavam se aproveitando da fragilidade delas, fazendo exatamente o contrário que as escrituras diz, que é para cuidar delas, para ampará-las, e eles estavam agora se aproveitando, tirando dos seus recursos financeiros, né? Explorando elas, e para justificar isso, estavam usando da força da religião, fazendo longas orações, explorando, arrancavam das viúvas as suas posses e as exploravam. E Jesus estava ali, advertindo eles
que não é assim que se procede. No versículo de número 15 ao versículo de número 15 somente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Jesus não falava do inferno, Jesus falava do inferno. Está aqui ele falando do inferno, né? Ele estava falando aqui: vocês rodeiam o mar, a terra, vocês fazem esforços, né, para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Era um recém-chegado à fé judaica. É alguém que era convertido da fé dos gentios, né, para a fé judaica. Ele era um novo convertido. Então ele é chamado de prosélito. E eles faziam novos convertidos. Só que Jesus está dizendo aqui: vocês estão tornando eles filhos do inferno, eles estão ficando pior do que vocês, com os falsos ensinamentos que vocês estão trazendo, com a maneira vã de vocês viver, com os princípios, né, que vocês praticam e vivem. Vocês estão formando filhos do inferno, né? Olha o perigo de quando nós nos desviamos da simplicidade da palavra de Jesus. A intenção de Deus, nosso Pai Celestial, é alcançar todos. E de que maneira todos é possível ser alcançados? De maneira simples, né? Até aquelas pessoas que não sabem ler, ao ouvir a palavra de Deus, são alcançadas, né? Essa é a maneira de Deus ser e fazer. Agora, preste atenção do que a partir do versículo 16 até o versículo de número 22, as advertências que Jesus traz aos fariseus e os escribas. Do versículo 16 ao 22, eu vou ler para vocês. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e tudo o que sobre ele está. Quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Uau! O que Jesus estava revelando aqui a respeito dos fariseus, dos escribas, e uma atenção para todos nós em nosso coração: o amor ao dinheiro. Estava revelado, Jesus abriu o que estava acontecendo com aqueles homens. Eles amavam o dinheiro, eles amavam o poder, eles amavam ser vistos nas praças, eles tinham que ser reverenciados nos locais públicos. Era esse amor, era o amor ao poder, o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro nunca foi o problema é o amor ao dinheiro. E era exatamente isso que Jesus estava chamando a atenção. Eles estavam desviados do propósito daquilo que eles começaram a obra, né? Como eu disse anteriormente, eu não acredito que os fariseus, os escribas, começaram a obra já querendo lograr as pessoas, proceder com corrupção, que era o que estava acontecendo. Estavam dizendo para as pessoas que mais valia o juramento que faziam por causa do ouro do que pelo altar, né, do que pelo santuário, sendo que é do altar que se santifica todas as coisas, inclusive a oferta que era colocada ali. Mas eles estavam desviados porque o coração deles já estava longe de Deus, né? E é aqui essa advertência que nós devemos ter em nossas vidas constantemente, diariamente, para que o nosso coração não se desvie, né, do amor ao Senhor Deus.
Não venha se apegar ao amor ao dinheiro, ao amor aos prazeres da carne, ao sexo, ao amor ao poder, né? Ao egocentrismo, ao querer ser mais, ao querer aparecer, mas sim sempre um coração humilde e contrito na presença de Deus. Isso é muito enriquecedor, essas advertências que Jesus trouxe aos fariseus e aos escribas. É a espada de Deus que corta, né? Corta profundamente naqueles que se desviaram, né? Mas também nos corta para que a gente venha manter nosso foco em Cristo, né? Arrependimento não é só uma guinada de 180 graus. Arrependimento também é o ajuste, muitas vezes, de 1 grau, né? Para que eu e você sempre tenhamos isso no coração, alinhados com o propósito de Deus. E ainda, Jesus vem e comprova tudo isso que ele estava falando a partir do verso 23. Olha o que Jesus diz, a comprovação do que Jesus diz no verso 23. Meu Deus, já voou a hora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado. Olha aqui, está revelado tudo aqui nas palavras de Jesus. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, vocês estão fazendo certo em entregar as ofertas e os dízimos, mas vocês estão estando totalmente errado, porque o primeiro de tudo é os princípios da lei, as coisas mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E eu acho muito lindo o que Jesus diz aqui. Olha, perceba o que ele diz aqui, para nós encerrar. Né? Amanhã eu retorno com esse assunto. Guias cegos, que coais mosquito e engolis camelos. Uau! Gente, isso está acontecendo no tempo presente. Você vê aí, infelizmente, né, as lideranças com esses desvios dos respiradores superfaturados, esses hospitais de campanha vazios, sem equipamento. E aí, quando alguém fala uma pequena palavra maldita, aquela palavra que falou ali, que foi mal interpretada, ou maldita, mal colocada, olha o que ele falou, tá, mas e os milhões e bilhões que são desviados, engolem esse camelo, mas com o mosquito, olha o mosquito, mosquitão, mas que baita mosquito, que mosca. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos, né? Quem é que gosta de comer uma sopa com mosquito? Misericórdia, né? Talvez os chineses, na culinária deles, eles devem comer um mosquito, porque é tanta coisa que estão enviando para a gente que eles comem que eu não duvido. Mas estão dando grande importância àquilo que é um mosquito, que é só fazer assim, ó, matar e acabar de vez. E estão engolindo camelos. É impressionante a cegueira espiritual. É impressionante que nós não venhamos cair nessa cegueira espiritual. Prestamos atenção, queridos, né? Ali Jesus está dizendo, olha, que as coisas importantes da lei, o que é? Justiça. E o que nós estamos vendo hoje é muita injustiça, né? Misericórdia e fé. Queridos, essa loucura dos telejornais está falando diariamente, né? Não é só diariamente, mas é de manhã, de tarde, de noite, a respeito de implantar medo nas pessoas. É exatamente, vai de contra o que Jesus estava falando aqui. Tem negligenciado a fé, porque o medo é o contrário da fé. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, que temos a mente de Cristo, não seremos enredados por esse mal. Vamos praticar a injustiça, vamos praticar a misericórdia e a fé. Nós vamos matar as moscas, mas não vamos engolir camelo também. Amém, meus irmãos? Então eu finalizo aqui e eu quero orar com você e por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor meu Deus, pelas tuas advertências, porque sem elas, Senhor, certamente nós nos perderíamos no caminho, no andamento, Pai. Obrigado pelas tuas santas advertências.
Que o nosso coração, Pai amado, esteja, Senhor, arraigado e alicerçado no Senhor, Pai, no Teu amor, Pai, para que as coisas mais importantes do reino, a justiça, a misericórdia e a fé, sejam presentes nas nossas ações, não só em nossas palavras, mas em nossas ações, e assim o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Este foi o nosso Almoçando com Deus.